Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais uma conexão das 6. Mais um momento de adoração devocional ao Senhor. Deus abençoe nosso dia. Deus abençoe a nossa semana. E Deus abençoe o nosso mês que se inicia hoje, junho. Hoje, dia 1º de junho. Um dia de coisas novas, um mês novo, para vivermos o propósito, a bênção, o cuidado e a direção de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Queridos, hoje, dia 1º de junho, nós estaremos fazendo a leitura do devocional em Efésios, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13. Nós faremos a leitura do capítulo 6 de Efésios, versículo 11, 12 e 13. E é aqui que nós começamos o mês de junho, falando sobre a igreja, sobre o poder da igreja, sobre a autoridade da igreja, a autoridade que Deus nos deu. E nós faremos a leitura. Diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. A Igreja de Cristo exibe suas bandeiras para distinção. Ela não deseja ser associada aos outros exércitos, nem ser confundida com eles, pois não é deste mundo. As suas armas e a sua guerra são muito diferentes das nações. Deus nos livre de que os seguidores de Cristo sejam confundidos com partidos políticos ou aventureiros ambiciosos. A igreja desdobra o seu estandarte ao vento para que todos saibam de quem ela é e quem ela serve. A igreja de Cristo, e quando eu falo de igreja, não estou falando de templos, estou falando de pessoas. Nós que somos a igreja. E a igreja, dentro desse contexto, Paulo vem trazendo o ensinamento, e o nosso devocional hoje, como nós lemos, fala que a igreja de Cristo, ela exibe uma bandeira para distinção, para separação, para que todos possam saber que ela é diferente. Ela não deseja se associar aos outros exércitos. A igreja de Cristo não se iguala a outros. Ela não pode ser igual aos outros, nem confundida com eles, nem comparada com eles. Por quê, pastor? Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui apenas por um processo. As nossas armas, a nossa guerra, elas são muito diferentes do que as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo. A nossa guerra e as nossas armas não são canhões, não são guerras contra territórios,
mas a nossa guerra, a nossa luta é contra principados e potestades. A nossa guerra é contra o reino das trevas, contra o domínio das trevas. E que Deus possa nos guardar para que nós não possamos ser comparados ou confundidos com os outros exércitos, como apenas um homem político, como apenas um aventureiro que está querendo conhecer coisas novas. Mas a Igreja de Cristo precisa levantar essa bandeira para que todos saibam que nós servimos a Deus, que todos saibam que nós adoramos a Deus. Nós não podemos ter vergonha de falar e de se posicionar. E é por isso que nós precisamos nos revestir das armaduras, nos revestir de Deus, nos revestir do Senhor, para que nós possamos enfrentar todo o principado e toda a potestade, e que nós possamos permanecer firmes na presença de Deus, que nós possamos permanecer firmes no altar do Senhor, que nós possamos permanecer firme diante da bênção de Deus. Nós somos a Igreja de Cristo, nós somos os eleitos, nós somos os chamados para um propósito, nós fomos escolhidos para uma missão. E é por isso que os principados e potestades se levantam para tentar tocar, destruir, aniquilar, romper com aquilo que nós somos e com aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. E é por isso que nós precisamos resistir o diabo. Como diz a palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos posicionamos, quando nós resistimos, quando nós nos revestirmos da armadura de Cristo, nós nos tornamos o exército inabalável, que avança, que prossegue, que continua e que vai, no nome do Senhor Jesus, dando glórias, exaltando o nome dele e conquistando os territórios. Deus nos chamou para sermos igreja. Deus nos chamou para vivermos o propósito de Cristo, a missão de Cristo, aquilo que Cristo realmente tem para nós. E é por isso que nada, nem ninguém em um ser pode ou deve ter espaço sobre a nossa vida, ter lugar no nosso coração, para que nós possamos desviar do propósito, mas que nós possamos nos revestir, estar cheio de Deus, cheio da autoridade, cheio da graça, da bênção do Senhor, e que nós possamos avançar no reino espiritual, crendo que o Senhor é a nossa força e que Ele é a nossa bandeira. Comece junho se revestindo de Deus. Como disse o nosso devocional, Efésios 6, 11 ao 13. Comece o mês se revestindo das armaduras, se revestindo da glória, se revestindo do poder e avançando no mundo espiritual. Avançando no propósito, no poder e na missão de Deus. Porque somente assim Deus fará o sobrenatural acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar com você e quero pedir que agora, nesse mês, o Senhor nos revista, o Senhor nos dê autoridade, o Senhor nos encha da sua presença, da sua capacitação, da sua armadura, para que nós possamos avançar no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa manhã, eu quero apresentar o meu irmão, minha irmã,
Eu quero apresentar, Senhor, o lar, a família dos teus filhos. E quero pedir que o Senhor, Pai, possa derramar a sua glória sobre a vida do teu povo. Que o Senhor possa derramar a tua glória sobre a vida dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo venha sobre eles. E que eles possam ser revestidos, recebendo, Senhor, autonomia, autoridade, para poder avançar e para poder repreender todo o mal que se levantar no caminho, tentando impedir o propósito e a missão do Senhor sobre a vida deles. Nós declaramos nesse momento e nós profetizamos que a graça do Senhor Jesus há de vir sobre os teus filhos, trazendo entendimento, capacitação, trazendo, Pai, força para que eles possam continuar avançando e para que eles possam continuar vivendo o propósito e a missão do Senhor. Eu declaro isso nessa manhã. Eu quero profetizar sobre a vida deles. Um mês de junho carregado de bênção. Eu quero declarar, Senhor, nessa manhã, que eles viverão as conquistas e as vitórias do Senhor. Eu quero declarar nessa manhã, Pai, que eles viverão a missão do Senhor, Pai. E que eles serão revestidos pelo Senhor. Pai, nós declaramos e também profetizamos que o Senhor Jesus estará conosco e nos instruirá a viver e a cumprir com a missão que uma vez nos foi dada. É o que eu declaro, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o nosso dia. Hoje, dia 1º de junho, e nós começamos, ou melhor, nós continuamos a leitura do livro de Esdras. Hoje, em 1º de junho, nós faremos a leitura do capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Esdras. Eu quero te convidar a ser um leitor da Bíblia conosco. Estamos exatamente no começo do primeiro semestre, ou melhor, do semestre, o primeiro semestre do ano se encerra agora. O primeiro ciclo do ano se encerra agora nesse mês. Então, comece, se posicione e avance para que o segundo semestre possa ser uma bênção e você possa viver coisas maiores em nome de Jesus. Então hoje eu te desafio a ler conosco Esdras, capítulo 9 e o capítulo de número 10. Deus abençoe a todos grandiosamente em nome de Jesus. Se alguém de vocês ainda não tem o plano de leitura bíblica para você acompanhar aí de casa e quer ler a Bíblia conosco, me avise. Mande mensagem aqui no meu direct, mande mensagem aí no Instagram, peça o pedido, o plano de leitura, e eu vou enviar para você também poder nos acompanhar e poder estar conosco lendo a palavra de Deus e se fortalecendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para declarar, para profetizar e para determinar que Deus irá conosco em todos os momentos. Deus vos abençoe. Um forte abraço. Pastor André já está falando que o dele ele já recebeu. Glória a Deus. Já enviei para ele. Então, quem mais precisar do seu plano de leitura, é só nos pedir aqui que nós enviaremos para você. Deus abençoe, que o Senhor possa encher o seu coração de paz, de bênção, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.